Existem histórias que parecem ter sido escritas para enlouquecer. Esta é uma delas. A história desta cidade começou com uma fuga e astúcia, e terminou com o incêndio mais famoso do mundo antigo. 700 anos de ambição, genialidade em engenharia e riquezas imensuráveis. Tudo se tornou pó, que os romanos simbolicamente cobriram com sal. E olhando para essas ruínas, surge uma pergunta. Como? Como uma civilização que ensinou o mundo a comerciar pôde sofrer uma derrota tão grandiosa? Cartago, uma cidade com tecnologia de produção em série de navios de guerra, foi destruída por um inimigo que simplesmente roubou seus projetos. Hoje, vamos reconstruir essa história passo a passo. Você vai descobrir como um assassinato político deu origem ao maior império comercial. Vamos explorar um porto militar secreto, capaz de esconder uma frota inteira dos espiões, e entender por que a decisão final tomada por Cartago garantiu sua queda. E o mais importante, encontraremos o legado de uma civilização que se acreditava ter sido apagada da face da Terra. Para desvendar esse mistério, precisamos voltar ao século IX a.C., à costa leste do Mar Mediterrâneo, na próspera cidade fenícia de Tiro. Não se trata apenas de um ponto no mapa. Tiro era o centro financeiro do seu mundo, como Nova York ou Londres nos dias de hoje. Seus navios de cedro do Líbano dominavam o comércio que ia do Egito até a Espanha. Seus mercadores eram os bilionários da antiguidade, e o principal segredo deles era o famoso corante púrpura, mais valioso que ouro. Era uma cidade da qual ninguém fugia. Era uma cidade que todos desejavam alcançar. E ainda assim, numa noite, toda uma frota parte secretamente de seu porto. A bordo, não há mercadorias, mas aristocratas. As famílias mais ricas e influentes de Tiro, lideradas pela princesa Elissa, fogem de sua própria casa, deixando tudo para trás. Imagine a dimensão dessa decisão. É como se executivos da Wall Street, de uma hora para outra, fizessem as malas e desaparecessem no mar. O que poderia levar a elite da civilização mais próspera do mundo a arriscar tudo por um futuro incerto em terras estrangeiras? O que os fez trocar palácios pelas embarcações? Mas, para entender como essa cidade foi destruída, primeiro precisamos ver de que aventura desesperada ela nasceu. Poder e paranoia sempre caminham juntos. Na cidade mais rica do mundo antigo, Tiro, capital dos fenícios, essa combinação clássica funcionou com precisão implacável. No trono estava o jovem rei Pigmalião, ambicioso, ávido pelos bens alheios e absolutamente intolerante à concorrência. A maior ameaça ao seu poder vinha de sua própria família. O marido de sua irmã Elissa, o sumo sacerdote chamado Acerbas, detinha enorme influência política e, mais importante ainda, uma riqueza incrível. Para Pigmalião, isso era uma sentença. O sacerdote foi frio e calculadamente assassinado por ordem direta do rei. Neste momento, a história poderia ter acabado como uma típica tragédia palaciana. Uma viúva dilacerada pela dor, bens confiscados, um conflito esquecido. Mas Eleazar era uma mulher completamente diferente. Nada daquela figura mítica de quem sofre passivamente, esperando o destino. Diante de nós está uma líder pragmática e determinada, que compreendeu claramente. Permanecer em Tiro significava apenas aguardar sua vez no cadafalso. Ela precisava salvar seu povo e seu patrimônio. E é aqui que começa o primeiro ato de uma grande astúcia. Eleazar reuniu secretamente um grupo de aristocratas fiéis, exatamente aquelas pessoas cujos capitais, redes comerciais e navios sustentavam a economia de todo o Mediterrâneo. Eles prepararam uma frota para fugir. Mas surgiu um pesadelo logístico. Como levar discretamente a enorme fortuna do marido assassinado quando cada passo seu era vigiado 24 horas por dia pelos espiões paranoicos do irmão? As barras de ouro eram pesadas. Não havia como esconder o carregamento. A solução que Elissa encontra impressiona pela audácia. Ela encena uma cena pública, quase teatral, bem no cais. Diante dos espiões do rei, ela ordena aos marinheiros que arrastem com dificuldade os sacos pesados para o convés, declarando em voz alta que ali estão todos os tesouros do falecido Arreba.
E então, quando os navios acabam de se afastar da margem, ela realiza uma oferenda ritual. Os sacos caem com um baque surdo e pesado nas águas escuras do mar. Elissa levanta as mãos para o céu e pede que o espírito do marido receba suas riquezas no fundo do oceano, para que não caiam nas mãos dos assassinos. Os espiões de Pigmalião suspiram aliviados. A ameaça acabou. A viúva louca acabou de jogar todo o seu capital político ao mar. Agora, ela está completamente segura. Mas o que caiu na água foram sacos com areia comum de porto. Ouro verdadeiro, prata e joias estavam há muito tempo no fundo dos porões, bem protegidos sob tábuas. Um truque perfeito de distração. Enquanto os guardas observavam o círculo se espalhando na água pelo afundamento da areia, o verdadeiro orçamento para a construção do Império Futuro saía do porto silenciosamente, com todas as velas desfraldadas. Por vários meses, essa frota de bilionários fugitivos vagou pelas ondas. Eles precisavam de um lugar onde o longo braço de Pigmalião não pudesse alcançá-los, mas que fosse ao mesmo tempo adequado para criar uma nova rede comercial. Finalmente, os navios entraram na Baía de Túnez, na costa norte da África. A escolha do local foi impecável. Diante dos marinheiros exaustos, havia uma saliência rochosa de terra, cercada por água em 3 lados. Uma proteção natural contra ataques pelo mar, e um istmo estreito para controlar a terra firme. A própria natureza havia construído para eles a base de uma fortaleza inexpugnável. Restava apenas tomar aquela terra para si. Mas as tribos locais de líbios não estavam nada dispostas a entregar a península estratégica para estrangeiros armados. O chefe da tribo estava disposto a tolerar a presença deles, mas resolveu humilhar publicamente os fugitivos. Quando Elissa pediu para comprar um pequeno terreno para montar um acampamento seguro, o líder riu. Os estrangeiros receberiam apenas o espaço que pudesse ser coberto pela pele de um único boi. Elissa não discutiu. Aceitou silenciosamente essas condições zombeteiras. Os líbios jogaram aos seus pés uma única pele de boi, um pedaço de couro duro e morto. Mal dava para montar uma tenda. Os locais já se preparavam para comemorar a fácil vitória sobre os ingênuos navegadores. Foi então que Elissa pegou uma faca afiada. Ela não estendeu a pele no chão. Em vez disso, ordenou que seu povo a cortasse, em círculos, milímetro a milímetro, transformando um pedaço inteiro de couro em um fio contínuo e finíssimo. O trabalho exigia precisão cirúrgica e uma paciência quase infernal. Um único movimento errado, o fio se romperia e o acordo perderia validade. Mas os fenícios conseguiram. De uma única pele surgiu uma tira de couro de comprimento inacreditável. Elissa pegou essa faixa fina e a enrolou em torno de uma enorme colina que se erguia sobre a baía. Segundo as condições do tratado público, tudo que ficasse dentro do contorno da pele pertencia legitimamente a ela. A expressão do chefe local naquele momento provavelmente valia todos os tesouros levados de Tiro. Um líder não podia voltar atrás em sua palavra diante de sua própria tribo. Assim, graças a um triunfo puramente intelectual e ao conhecimento básico de geometria, os fugitivos conquistaram uma elevação estratégica sem disparar um único tiro. Essa colina tornou-se uma cidadela inexpugnável, o coração de seu novo lar. Mais tarde, historiadores da antiguidade a chamariam de Byrsa, um nome que remete à palavra grega para pele descascada. Ao redor dessa elevação, ruas, mercados e docas começaram a crescer rapidamente. O assentamento se expandia diante dos olhos. Os próprios fundadores deram a ele o nome de Cartago Novo, ou Kart Hadasht, na língua fenícia, que significava simplesmente Cidade Nova. Soa comum, quase como um acampamento de trabalhadores temporário. Ninguém entre aqueles que estavam naquela colina segurando pedaços de couro e cordas poderia imaginar no que aquele pedaço da costa africana se transformaria. Eles conquistaram a terra com astúcia, mas o que construíram ali fez o mundo antigo inteiro estremecer. Construir uma cidade do zero é uma tarefa complexa. Levantar uma metrópole quando você é um grupo de fugitivos, mesmo que extremamente ricos, é uma história totalmente diferente. Os cartagineses não montaram acampamentos temporários, nem criaram assentamentos desordenados. Eles logo traçaram uma grade de ruas,
organizando-as em linhas rigorosamente paralelas, como se estivessem usando uma mesa de desenho moderna. Na época em que a maioria dos habitantes do Mediterrâneo vivia em construções baixas e apertadas, aqui surgiam rapidamente complexos residenciais de vários andares. Edifícios de 6 pavimentos se erguiam ao longo de avenidas largas. Mas o que impressiona não é apenas a altura das construções. Dentro desses blocos, funcionava um sistema real de abastecimento de água. Os engenheiros desenvolveram sistemas complexos de esgoto e implementaram métodos avançados de purificação da água, um nível de urbanismo que estava séculos à frente do seu tempo. No coração desse espaço geométrico cuidadosamente planejado, ergueram templos monumentais, dedicados ao austero Baal Ramon e à deusa Tanit. A cidade crescia rapidamente em riqueza, tornando-se uma vitrine brilhante do sucesso fenício na costa africana. E foi justamente esse estrondoso auge econômico que desencadeou a primeira ameaça à sua existência. O mesmo chefe líbio, que tempos atrás tinha zombado ao vender-lhes um pedaço de terra do tamanho de uma pele de vaca, agora observava as crescentes torres de Cartago com evidente irritação. Ele lançou um ultimato. Ou Elisa se casava com ele, unindo as tribos locais e os recursos dos refugiados, ou o exército líbio de 100.000 homens reduziria a nova cidade a pó. A lógica indica que, naquele momento, a guerra significaria uma destruição total. Os colonos ainda não tinham um exército regular, mas aceitar o casamento equivalia a entregar voluntariamente a independência pela qual tinham arriscado tudo, fugindo de sua terra natal, Tiro. Elissa encontrou uma terceira alternativa, e ela era assustadora. Ela aceitou publicamente as condições do chefe, mas pediu tempo para realizar um ritual de despedida ao espírito de seu primeiro marido morto. Por sua ordem direta, ergueram uma enorme pira funerária na praça central. Quando as chamas cresceram, a governante subiu ao topo daquela colina em chamas. Diante de milhares de pessoas em silêncio, ela sacou uma espada afiada e se perfurou. Isso não foi um ato de desespero. Foi uma decisão política extremamente rigorosa. Com a própria morte, ela anulou o contrato de casamento, privando os líbios de um motivo formal para a conquista pacífica da cidade, e uniu seus cidadãos por um juramento de sangue, jamais se submeter a uma vontade estrangeira. Esse sacrifício estabeleceu a base psicológica de Cartago. A sobrevivência do Estado sempre é mais importante do que a vida de um indivíduo. O tempo conquistado a esse custo foi aproveitado de forma exemplar. A cidade se transformou numa fortaleza impenetrável, e o principal símbolo dessa grandeza foi o lendário porto de Coton. Quando analisamos a logística do mundo antigo, surge uma contradição séria. Um império comercial exige um porto enorme, aberto para mercadores de todo o mundo. A segurança militar, por outro lado, demanda sigilo absoluto. Como combinar um ponto de passagem aberto com uma base militar secreta no mesmo lugar? A solução de engenharia de Cartago ainda hoje impressiona. Eles escavaram um enorme porto artificial e o dividiram em 2 áreas isoladas. A primeira era retangular. Ali funcionava um porto comercial movimentado para navios mercantes. Chegavam embarcações carregadas com lingotes de estanho, tecidos e grãos. Qualquer estrangeiro, espião ou concorrente via apenas essa agitação dos negócios. Mas na parte mais afastada da bacia retangular havia um canal estreito, escondido por altas paredes duplas. Quem recebia permissão para passar por esse canal encontrava-se em um mundo completamente diferente. A segunda parte do porto era um círculo perfeito, um porto militar fechado. No centro dessa bacia circular, os engenheiros criaram uma ilha artificial, onde ficava um imponente edifício do almirantado. De lá, o comandante da frota podia observar todo o espaço interno, enquanto permanecia totalmente invisível para quem estivesse no mar aberto. Ao redor do perímetro do porto circular e da própria ilha, foram construídos docas secas. As fachadas eram adornadas com elegantes colunas jônicas, criando a ilusão de um conjunto contínuo de arcos monumentais. Por trás dessas colunas, escondia-se um poder real e gelado de assustar.
Os diques podiam abrigar 220 navios militares ao mesmo tempo. 220 cruzadores pesados de múltiplos convéses estavam em total prontidão de combate, protegidos contra tempestades e olhos inimigos. Ao lado de cada doca havia depósitos com equipamentos de cordame, armas e suprimentos. Não era apenas um local para atracar, era uma gigantesca base militar secreta, funcionando com a precisão de um relógio. Mas surge aqui um outro impasse lógico. Uma embarcação militar da antiguidade não era um simples barco de madeira, era uma obra de engenharia complexa, com 35 metros de comprimento. Tradicionalmente, esses navios eram construídos ao longo de anos. Os mestres construtores escolhiam cuidadosamente a madeira, ajustavam manualmente cada curva do costado, criando uma obra-prima única. Se o Estado perdesse a frota em uma tempestade ou batalha, ficava desprotegido por uma década inteira. Os cartagineses observaram esse processo e entenderam: o artesanato não é escalável. Os engenheiros fenícios foram os primeiros na história a aplicar os princípios da produção em série. Eles padronizaram completamente o design dos navios militares. Cada peça, cada viga, cada tábua do revestimento era cortada seguindo um único molde, ainda na etapa de preparação da madeira. E o mais importante, eram marcadas com símbolos alfabéticos especiais. No quilha era gravada uma letra, no estribo adjacente, a seguinte. Isso significava que, para montar um navio de guerra, não eram mais necessários artesãos altamente qualificados com uma medida única. Trabalhadores comuns do porto simplesmente pegavam a peça com a letra Aleph e a encaixavam na ranhura marcada com a mesma letra Aleph. Era um enorme quebra-cabeça de madeira, permitindo montar pesadas máquinas de guerra diretamente na margem, com o método da linha de montagem. Mais tarde, esse hábito genial de marcar cada detalhe teria um papel decisivo, quando uma dessas embarcações encalhou acidentalmente e seus desenhos caíram nas mãos do inimigo. Mas naquele período histórico, aquilo representava um triunfo tecnológico absoluto. Cartago podia lançar ao mar uma centena de navios novos em poucos meses, compensando qualquer perda. Esse sistema tornava sua frota invencível e lhes permitia navegar para onde os outros sequer ousavam olhar. Aventurar-se onde os outros têm medo até de olhar é uma coisa. Mas o que fazer se alguém tenta espionar você? Os cartagineses, obcecados por seus segredos comerciais, transformaram a proteção da informação em um verdadeiro culto. Sua monopolização do estanho, vindo das distantes ilhas britânicas, era a fonte de uma riqueza colossal. Estanho é o componente da bronze. Bronze é arma. Controlar o estanho significava controlar as tecnologias militares de toda uma era. E eles protegiam essa rota com um fanatismo difícil até de imaginar. Aqui está um exemplo registrado por seus inimigos, os romanos. Um navio mercante cartaginês, carregado de lingotes de estanho, segue rumo à sua terra natal. Na retaguarda, uma trireme militar romana. Os romanos não atacam, eles apenas o seguem, tentando mapear em seus mapas a rota marítima secreta. O capitão do navio cartaginês entende: escapar é impossível. E ele toma uma decisão que parece absolutamente insana. Ele não tenta lutar. Ele não tenta fugir. Decide, intencionalmente, guiar seu próprio navio diretamente para os recifes costeiros. Com um estrondo ensurdecedor, o casco se rompe, a carga valiosa afunda e a tripulação mal consegue escapar. O capitão sacrificou a embarcação, a fortuna e, possivelmente, a vida de seus homens. Mas ele protegeu um segredo. Os romanos, ao testemunharem o naufrágio, recuam, convencidos de que aquela rota é intransponível. Enquanto isso, o governo de Cartago ressarce integralmente o capitão pelos prejuízos, pagando com recursos do tesouro público. Pois para eles, manter o monopólio era algo inestimável. Essa obsessão os levava não só à autodestruição, mas também a descobertas incríveis. Por volta do ano 500 a.C., quando os gregos ainda acreditavam que além das colunas de Hércules, ou seja, do atual Estreito de Gibraltar, começava o fim do mundo,
O navegador cartaginês Hannon liderou uma expedição gigantesca. 60 navios e 30 mil pessoas, uma verdadeira cidade flutuante, partiu rumo ao sul, ao longo da costa da África. O objetivo deles não era apenas explorar. Tratava-se de colonização e busca por novos mercados. Hannon chegou a terras onde, segundo ele, habitavam homens peludos, que os tradutores identificaram como gorilas. Ele alcançou a Baía de Guiné, tornando-se o primeiro na história documentada a explorar tão profundamente a costa oeste da África. Eles registravam nos mapas rios, montanhas e, claro, fontes de produtos valiosos, marfim, ouro e escravos. A interação com tribos desconhecidas exigia criatividade. Quando a barreira do idioma era intransponível, os cartagineses recorriam ao que ficou conhecido como comércio silencioso. Os mercadores dispunham suas mercadorias, tecidos, joias, ferramentas, à beira da água e partiam em seus navios, sinalizando com fumaça. Os locais saíam das florestas, examinavam o que era oferecido e colocavam ao lado a quantidade de ouro que consideravam um preço justo. Depois, também se retiravam. Os cartagineses retornavam. Se o valor lhes convinha, levavam o ouro, deixando as mercadorias. Se não, partiam novamente, e a negociação seguia até que ambas as partes estivessem satisfeitas. Nenhuma palavra. Apenas confiança mútua e a fumaça das fogueiras na costa africana. Mas como essa gigantesca corporação comercial, que se disfarçava de cidade-estado, era governada? À primeira vista, parecia uma república. No comando estavam 2 altos funcionários eleitos anualmente, chamados de sufetes, algo como cônsules ou copresidentes. Eles respondiam pela administração civil e pelo sistema judiciário. Mas isso era apenas uma fachada, a parte visível do poder. O verdadeiro coração da política cartaginesa, seu conselho diretor nas sombras, era o Conselho dos 104, um órgão oligárquico formado pelas famílias mais ricas e influentes. O poder deles era absoluto e implacável. Eram eles que decidiam tudo: declarar guerras, firmar a paz, distribuir os lucros extraordinários. E mantinham os próprios generais sob controle, usando o instrumento mais simples: o medo. Se um comandante militar perdia uma batalha, não havia uma aposentadoria honrosa à espera, mas sim um julgamento pelo Conselho dos 400. E a sentença era frequentemente a mesma: a morte. O general podia ser crucificado como um criminoso comum, para servir de exemplo aos demais. Esse sistema gerava um dilema terrível. De um lado, havia uma disciplina rígida entre as elites. Ninguém ousava colocar ambições pessoais acima dos interesses do Estado-corporação. Mas, por outro lado, isso tornava os comandantes pateticamente cautelosos. Em vez de realizar uma manobra ousada e arriscada que poderia garantir a vitória, o general muitas vezes escolhia uma retirada segura. Afinal, era melhor voltar para casa vivo, mesmo tendo perdido a batalha, do que vencer a guerra, sofrer grandes perdas e ser acusado de desperdício. Ou pior ainda, perder e morrer uma morte vergonhosa. E aqui chegamos ao paradoxo mais intrigante de Cartago. De um lado, uma sociedade de pragmatismo extremo. Um estudioso chamado Magon escreveu uma obra fundamental sobre agricultura, composta por 28 livros. Uma verdadeira enciclopédia de agronomia, tão avançada que, após a destruição de Cartago, o Senado romano ordenou especificamente que fosse traduzida para o latim. Eles administravam suas propriedades com precisão científica, mantinham um controle contábil rigoroso, e seus engenheiros construíam aquedutos e edifícios de vários andares. Do outro lado, no coração desse mundo racional, existia um culto que gelava a alma. A religião cartaginesa, herdada dos ancestrais fenícios, exigia a forma mais extrema de sacrifício nos momentos de maior perigo. Na cidade, havia um local sagrado chamado Tofet. Arqueólogos o escavaram e encontraram um enorme cemitério, repleto de milhares de urnas contendo as cinzas de bebês. Quando a cidade enfrentava uma catástrofe, seja uma seca, uma epidemia ou um exército inimigo às portas,
As famílias mais nobres e ricas de Cartago realizavam sacrifícios rituais com seus próprios filhos. Esses não eram filhos de escravos ou dos menos favorecidos. Na verdade, acontecia justamente o contrário. Quanto mais elevado o status da família, mais valiosa era a oferta. Os primogênitos dos aristocratas, herdeiros dos próprios oligarcas do Conselho dos 144, eram queimados em fogueiras rituais como oferenda aos deuses Baal-Ramon e Tanit. Para eles, esse não era um ato de crueldade, mas a maior demonstração de devoção. Se você está disposto a entregar o que tem de mais precioso, seu filho, para salvar a cidade, significa que sua lealdade é total. Esse ritual estava entranhado na própria estrutura da sociedade deles. Agrônomos pragmáticos e sacerdotes implacáveis conviviam na mesma cidade, e ninguém via problema nisso. Essa cidade-corporação, onde tratados científicos coexistiam com sacrifícios infantis e a execução de um general por um erro, era vista como parte normal da administração, funcionava como uma máquina perfeitamente ajustada para gerar lucro. Cartago operava como uma corporação ideal, produzindo lucros extraordinários. Mas o que acontece com uma corporação quando ela precisa travar uma verdadeira guerra de desgaste? Toda máquina perfeitamente ajustada, cedo ou tarde, enfrenta um obstáculo que não pode ser simplesmente comprado ou contornado. Para a corporação comercial cartaginesa, esse obstáculo foi a Ilha da Sicília. Um imenso pedaço de terra situado justamente na interseção das principais rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Controlar a Sicília significava dominar toda a logística entre o Oriente e o Ocidente. Mas havia um problema. A ilha já estava densamente povoada pelos gregos. E os gregos tinham uma visão completamente diferente do mundo. Para eles, a guerra não era um incômodo ao comércio ou uma linha nas despesas. Para eles, lutar ombro a ombro na falange, protegendo o companheiro com um pesado escudo de bronze, era a mais alta expressão do dever cívico. O confronto entre essas duas filosofias incompatíveis era inevitável. No ano de 480 a.C., essa tensão culminou em um conflito aberto. A batalha decisiva aconteceu às portas da cidade de Himera. Cartago enviou para a Sicília um exército gigantesco, esperando, com um golpe esmagador, expulsar os gregos da ilha e dominar as rotas comerciais. Mas, em vez de um triunfo, a máquina militar cartaginesa sofreu uma derrota devastadora. A pesada infantaria grega simplesmente destruiu suas fileiras. A situação no campo de batalha tornou-se tão desesperadora que, segundo relatos de historiadores antigos, o comandante Hamilcar realizou um ritual terrível. Ao ver seu exército desmoronar, ele se lançou em uma enorme pira de sacrifício, tentando aplacar os deuses com a própria vida. Mas nem esse sacrifício foi suficiente. A expansão de Cartago na Sicília foi interrompida por décadas inteiras. Mas o que realmente parece estranho é o seguinte: geralmente, quando uma nação sofre uma derrota tão humilhante, ela se militariza imediatamente. A sociedade se une, os homens vão em massa para os campos de treinamento, e os ferreiros trabalham dia e noite forjando novas espadas. Os cartagineses fizeram exatamente o contrário. Eles olharam para as listas dos mortos em Himera não como um martirológio de heróis, mas como um relatório trimestral catastrófico. A morte de milhares de cidadãos significava a paralisação dos estaleiros, escritórios vazios, perda de gestores valiosos. Enviar empresários instruídos, navegadores e engenheiros para lutar na lama da Sicília se mostrou economicamente ineficiente. Foi nesse momento que Cartago adotou definitivamente o sistema de exércitos mercenários. Houve uma mudança de paradigma em grande escala. Para que derramar seu próprio sangue se você tem o monopólio do comércio de estanho e prata? Eles decidiram simplesmente comprar talentos militares ao redor do mundo. Terceirização da guerra em sua forma mais pura. Os recrutadores de Cartago se espalharam por todos os cantos do mundo conhecido, carregando pesados caixotes de ouro. Eles formavam seu exército como um mecanismo complexo de engenharia,
contratando especialistas para cada missão tática específica. Precisavam de infantaria pesada e confiável, capaz de resistir ao impacto. Contratavam centenas de lanceiros líbios. Era necessária mobilidade incrível para manobras de flanco? Compravam os serviços dos cavaleiros númidas, que galopavam pelo campo de batalha, controlando os cavalos sem freios, apenas com um bastão flexível. Precisavam de uma ferocidade primal no combate corpo a corpo? Nos navios de transporte, traziam os soldados ibéricos da Espanha, com seus temíveis espadinhos curtos, capazes de cortar armaduras. Formou-se uma verdadeira seleção internacional corporativa. Os generais cartagineses atuavam como os altos executivos desse exército diversificado. Eles precisavam dar ordens por meio de dezenas de tradutores, coordenando pessoas que sequer entendiam a língua umas das outras. Mas a matemática desse sistema parecia impecável. Se numa batalha feroz morria uma milícia de íberos ou líbios, Cartago não perdia nenhum armador ou arquiteto. Simplesmente abriam o tesouro e contratavam uma nova milícia. O risco ficava completamente nas costas dos outros. No entanto, nessa estrutura extremamente pragmática, havia uma exceção. O último vestígio dos tempos antigos, quando os governantes lutavam pessoalmente. A guarda de elite, composta exclusivamente por cidadãos nobres, conhecida como a Tropa Sagrada de Cartago. Eram os filhos dos oligarcas mais influentes, herdeiros daquelas mesmas pessoas que integravam o Conselho dos 104. 2.500 soldados de infantaria pesada, protegidos por armaduras brancas reluzentes. Para a classe dominante, essa era uma forma de legitimar seu poder e mostrar ao povo que também arriscavam suas vidas pela cidade natal. Mas, na Batalha de Cremissa, esse último resquício do dever cívico foi destruído para sempre. O combate se transformou em um verdadeiro pesadelo. O tempo piorou drasticamente e um vento violento, acompanhado de granizo gelado, atingiu os cartagineses em cheio. As alas mercenárias vacilaram sob o ataque dos gregos. A formação se desfez e o inimigo cercou a elite da sociedade cartaginesa em um anel apertado. Presos na lama junto ao rio, pesando com suas armaduras luxuosas, os aristocratas nem conseguiam erguer suas armas. Naquele dia, o destacamento sagrado de Cartago foi aniquilado. Eles foram exterminados até o último homem. O trauma dessa perda foi tão profundo que mudou para sempre a psicologia da cidade. Em cada casa abastada, em cada vila opulenta, chorava-se um filho, um irmão ou um marido. Perder 1.000 mercenários era apenas contabilizar prejuízos. Perder o destacamento sagrado era perder o futuro genético do Estado. A derrota da elite em Cremissa marcou um ponto sem retorno. A partir daí, a classe dominante selou um pacto tácito, mas inquebrável. Nunca mais. Os cidadãos de Cartago definitivamente deixaram de participar pessoalmente das guerras terrestres. Nada de milícias civis. Nenhuma tropa sagrada em armaduras brancas. De agora em diante, o sangue dos cartaginenses não era mais derramado nos campos de batalha. Apenas o ouro circulava por ali. Eles levaram a ideia de terceirização ao limite lógico, transformando a guerra em uma operação puramente financeira. Comprar soldados de todo o mundo era conveniente, mas essa estratégia começou a mostrar falhas, quando surgiu no horizonte um inimigo formado por cidadãos soldados obstinados, dispostos a morrer sem cobrar nada. No ano de 264 a.C., ocorreu um conflito que, pela lógica, deveria ter permanecido uma pequena disputa regional. Um grupo de mercenários italianos tomou a cidade de Messina, na costa leste da Sicília. Os habitantes locais, cansados dos saques constantes, pediram ajuda à frota militar cartaginesa. Os mercenários se assustaram com a chegada dos púnicos e imediatamente enviaram mensageiros a Roma implorando por proteção. Uma pequena faísca em Messina acendeu o fogo de uma guerra que durou 23 anos. Essa guerra colocou frente a frente duas sistemas totalmente incompatíveis. De um lado, uma rica corporação marítima acostumada a comprar exércitos com ouro. Do outro, uma dura república terrestre de camponeses obstinados,
prontos para morrer pela sua terra sem esperar nada em troca. Roma possuía uma infantaria magnífica, com disciplina de ferro. Mas, para chegar até a Sicília e expulsar as guarnições cartaginesas, as legiões precisavam cruzar o mar. E Roma não tinha frota alguma, de jeito nenhum. Os romanos eram habitantes convictos da terra firme e encaravam o mar aberto com desconfiança evidente. Já Cartago dominava cada onda do Mediterrâneo. Seus pesados navios de guerra, as quinquerremes, eram consideradas o ápice inatingível da engenharia militar antiga. 5 fileiras de remadores treinados, um ariete de bronze maciço na proa, manobrabilidade surpreendente. Parecia que o desfecho do confronto estava decidido desde o início. Para os cartagineses, bastava afundar os desajeitados barcos de transporte romanos ainda na aproximação da ilha. Mas aqui o acaso entra na história, e só nos resta dar de ombros. Um navio patrulha de Cartago, ao perseguir infratores, aproximou-se demais da costa da Itália. O capitão perdeu o controle, a embarcação encalhou e foi abandonada às pressas pela tripulação. Os romanos encontraram a quinquirema abandonada e a usaram como modelo. E é aqui que começa o mais estranho. Lembra do genial sistema cartaginês de produção em série? Aquele mesmo, onde cada peça de madeira era usinada segundo um padrão rigoroso e marcada com uma letra do alfabeto púnico, para que os montadores nos estaleiros de Cartago pudessem erguer navios rapidamente, sem pensar, como um enorme quebra-cabeça de madeira. Os cartagineses tinham um orgulho enorme dessa tecnologia, e foi justamente ela que se voltou contra eles. Os mestres construtores de navios romanos desmontaram uma embarcação de guerra capturada, danificada pelas ondas, e encontraram as letras gravadas nas tábuas. Eles entenderam o princípio imediatamente. A quinquiremia naufragada virou para eles um verdadeiro manual passo a passo. Os romanos simplesmente copiaram o formato das peças, organizaram uma produção em massa própria e, em poucos meses, construíram do zero mais de 100 navios de guerra pesados. Os lenhadores cortavam pinheiros nas montanhas, os carpinteiros trabalhavam as tábuas no porto, e os futuros remadores romanos treinavam o movimento sincronizado dos remos na terra firme. Centenas de pessoas sentavam-se em bancos de madeira enterrados na areia da praia, e ao comando do supervisor, batiam os remos no ar, tentando alcançar um ritmo unificado. Para quem observava, parecia uma loucura coletiva, mas essa ideia insana deu certo. Roma agora tinha uma frota. Mas os romanos não sabiam como comandar essas máquinas complexas na água. Uma coisa é montar uma embarcação seguindo instruções estrangeiras. Outra, bem diferente, é manobrar em ondas altas sob uma chuva de flechas inimigas. Os capitães cartagineses aperfeiçoavam essa arte por gerações. Eles sabiam acelerar rapidamente, fazer curvas bruscas e romper o lado desprotegido do adversário com um ariete de bronze. Em um combate naval clássico, os romanos não tinham a menor chance, e os generais romanos compreendiam isso muito bem. Por isso, decidiram mudar as próprias regras do jogo. Se você não sabe lutar no mar, faça com que o mar se torne terra firme. Os engenheiros romanos inventaram o corvo, uma ponte de a bordo com um espigão afiado na ponta. A estrutura parecia pesada e estranha. Uma longa rampa de madeira, com mais de 1 metro de largura, era presa ao mastro de proa por um complexo sistema de cordas e polias. Quando o ágil navio cartaginês se aproximava em alta velocidade para desferir um ataque fatal de ariete, os romanos nem tentavam desviar. Eles deixavam o inimigo chegar bem perto, absorvendo o impacto com o casco reforçado. Depois, simplesmente soltavam as cordas. Uma pesada ponte caiu com um estrondo ensurdecedor. Um enorme espigão de ferro, parecido com o bico de uma ave gigantesca, por isso foi chamado de corvo, atravessava o convés da embarcação cartaginesa, prendendo os 2 navios firmemente juntos. E naquele exato momento, a batalha naval chegava ao fim. Pelo lago tablado de madeira, oponentes atordoados viam a pesada infantaria romana avançar com um rugido. Legionários com grandes escudos e espadas curtas
transformavam a delicada arte da manobra marítima em um massacre brutal e sangrento em terra firme. Os marinheiros cartagineses, acostumados a lutar à distância, não conseguiam resistir aos legionários protegidos por armaduras de bronze. Era uma tática absolutamente desleal, mas genial. Séculos de superioridade tecnológica de Cartago eram anulados por um simples pedaço de madeira com um prego de ferro. A guerra se arrastou por longas décadas. Cartago perdia navios, construía novos e os perdia novamente. As esquadras romanas morriam aos montes em tempestades violentas, vítimas da simples inexperiência dos navegadores. Mas o teimoso Senado impunha novos impostos aos cidadãos e insistia em lançar ao mar novas frotas. Foi uma guerra exaustiva de desgaste. O embate entre duas economias e dois temperamentos completamente diferentes. A resolução veio no ano de 241 antes da Era Comum. Nas Ilhas Egadas, a oeste da Sicília, aconteceu a batalha final. A frota cartaginesa, carregada pesadamente com grãos e suprimentos para seu exército terrestre, caiu numa emboscada. Os romanos, que naquela época já haviam aprendido a manejar bem embarcações leves, sem depender dos pesados corvos, atacaram com rapidez. Um vento repentino lhes favoreceu. Eles afundaram 50 navios inimigos e capturaram mais 70, junto com as tripulações. Os navios cartagineses restantes se viraram e fugiram em pânico. Para Cartago, foi um choque absoluto. O tesouro do Estado simplesmente não tinha mais dinheiro para construir uma nova frota. Os pragmáticos oligarcas do Conselho dos 144 analisaram os relatórios financeiros catastróficos e tomaram uma decisão fria e empresarial. Para a classe dominante, a guerra sempre foi apenas um investimento. E investimentos ruins precisam ser encerrados a tempo. O projeto de manter a Sicília tornou-se economicamente inviável. Os custos superaram os lucros potenciais. Cartago reconheceu sua derrota. Eles assinaram um humilhante tratado de paz. Comprometeram-se a pagar a Roma uma colossal indenização de 3.200 talentos de prata e abandonaram para sempre a ilha pela qual lutaram por séculos. O império comercial sofreu um golpe severo, mas o sistema estatal resistiu. Cartago perdeu a Sicília e admitiu a derrota. Os oligarcas estavam dispostos a aceitar e continuar negociando, mas um menino de 9 anos decidiu agir de forma diferente. As pesadas portas do templo de Baal Ramon se fecharam, abafando o barulho do próspero porto cartaginês. No interior, o ar carregava cheiro de gordura queimada, incenso e sangue resfriando das últimas vítimas. Hamilcar Barca, o renomado comandante que perdeu a Sicília não no campo de batalha, mas à mesa das negociações, estava diante do altar. Os políticos o traíram. Comerciantes pragmáticos do conselho decidiram encerrar a guerra como um prejuízo e concordaram em pagar tributo a Roma. Para eles, o conflito estava resolvido. O livro contábil foi fechado. Mas para Hamilcar, aquilo era apenas o começo. Ele chamou o filho para perto. O garoto tinha apenas 9 anos, a idade em que crianças normalmente brincam com espadas de madeira nas varandas banhadas pelo sol. Mas aquela criança crescia na sombra da vergonha do pai e da fúria paterna. Hamilcar o levou até o braseiro e fez com que tocasse as oferendas sagradas. Em seguida, o fez jurar, pelo resto da vida, ser um inimigo implacável de Roma. Foi exatamente nesse momento que a geopolítica chegou ao fim. Cálculos frios, a disputa por rotas comerciais, tarifas sobre o estanho, o controle das vias marítimas, tudo isso perdeu sentido e ficou obsoleto. A guerra se tornou pessoal. Virou uma vingança sangrenta, um trauma psicológico implantado de propósito na mente de uma criança de 9 anos. O garoto se chamava Aníbal. E esse juramento se tornou o núcleo emocional de toda a era que estava por vir. Ele não herdou apenas o exército do pai, herdou também o ódio dele. Os anos passaram. O menino cresceu, amadureceu e assumiu o comando das tropas cartaginesas na Península Ibérica. Os romanos se sentiam seguros. Sua frota dominava absoluta o mar Mediterrâneo.
Qualquer navio cartaginês que ousasse se aproximar das costas da Itália seria imediatamente afundado. A lógica indicava: um ataque pelo mar era impossível, e por isso Roma era invulnerável. Eu olho para o mapa das operações militares daquela época e tento sinceramente entender como alguém poderia se decidir pelo que aconteceu a seguir. Se o mar está bloqueado, resta a terra firme. Mas entre a Espanha e a Itália estão os Pirineus, terras selvagens dos gauleses, e o mais importante, uma gigantesca e intransponível barreira de pedra e gelo, os Alpes. Na primavera do ano 218 a.C., seu exército partiu em marcha. O maior desafio foi a travessia dos Alpes. Essa decisão parecia pura loucura. Uma coisa era levar um pequeno grupo de exploradores pelos passos nevados. Outra, muito diferente, era arrastar dezenas de milhares de soldados de infantaria, a cavalaria e um destacamento verdadeiro de elefantes de guerra africanos por penhascos íngremes. Elefantes na neve. Animais gigantes que preferem o calor, acostumados ao sol escaldante da savana, enfrentavam trilhas estreitas e congeladas nas montanhas. Soldados vindos da ensolarada Península Ibérica e do norte da África viam pela primeira vez na vida aquela queda branca e fria do céu. Morriam de frio durante o sono. Escorregavam nas pedras geladas e despencavam em abismos, arrastando companheiros. Tribos locais das montanhas atacavam-nos, lançando pedras enormes de cima. O exército avançava lentamente pelas nuvens, deixando um rastro sangrento de corpos congelados. O custo dessa ousadia foi monstruoso. Quando o exército alcançou o vale do Rio Pó, Aníbal havia perdido metade de seus soldados e quase todos os elefantes. Metade da tropa simplesmente desapareceu no gelo. Aníbal pagou com dezenas de milhares de vidas apenas pelo direito de pisar em território inimigo. Qualquer outro comandante em seu lugar teria reconhecido a derrota. Invadir uma superpotência com um exército exausto, congelado e quase morto era praticamente um suicídio. Mas foi justamente esse exército exausto que fez algo capaz de mudar a história mundial para sempre. Roma, ao perceber que o inimigo literalmente despencara das montanhas sobre sua cabeça, ficou furiosa. O Senado reuniu um exército sem precedentes, 8 legiões. Uma enorme máquina de destruição, bem alimentada e armada, avançou para esmagar os invasores audaciosos. Eles se enfrentaram numa localidade chamada Canas. Os generais romanos alinharam a infantaria pesada formando um monólito gigantesco. O plano era simples e seguro: atacar o centro da formação cartaginesa, romper sua linha com a força da massa e esmagar o inimigo. Aníbal sabia muito bem que os romanos eram simplesmente mais numerosos. Se enfrentasse o golpe frontal, seu exército deixaria de existir em 1 hora. E então ele quebra a geometria tradicional da guerra. Organiza suas tropas em forma de uma meia-lua, curvada em direção aos romanos. No centro exato, na ponta, posiciona as unidades mais fracas e desgastadas. Nas alas, esconde a infantaria africana de elite, endurecida em batalhas, junto com a cavalaria. Os legionários romanos avançam com um rugido ensurdecedor contra o centro. A meia-lua cartaginesa começa a ceder lentamente para dentro. Os romanos sentem o cheiro de sangue. Estão convencidos de que o inimigo está prestes a quebrar, que a formação vai desmoronar a qualquer momento. Instintivamente, os legionários se amontoam no centro, empurrando uns aos outros pelas costas, querendo ser os primeiros a abrir a brecha. Eles próprios se colocam em uma armadilha. Assim que o centro cartaginês se curva profundamente o suficiente, Aníbal dá a ordem. As alas de elite, que até então permaneciam imóveis, avançam rapidamente, fechando a armadilha. A meia-lua se inverte e se fecha atrás das costas dos romanos. Começou um verdadeiro pesadelo. Os soldados romanos foram cercados de tal forma que mal conseguiam erguer as mãos para brandir suas espadas. Eles sufocavam com a poeira, o calor e o aperto, esperando sua vez de morrer. A Batalha de Canas foi o ápice da arte militar. Mais de 50 mil romanos perderam a vida. 50 mil vidas ceifadas em um só dia. Um feito tático perfeito.
realizado por um exército exausto que mal sobrevivera às nevascas. Aníbal cumpriu a promessa feita ao pai, naquele templo semi-obscuro. Ele colocou a grande república de joelhos. Parecia que Roma estava condenada, mas enquanto Aníbal aguardava reforços que os gananciosos oligarcas cartagineses nunca enviaram, Roma encontrou um general capaz de pensar como ele. Esse homem se chamava Públio Cornélio Cipião. Ele não tentou superar Aníbal em genialidade tática. Simplesmente o copiou. Cipião entendeu que a chave para a vitória não era resistir ao inimigo, mas fazer com que ele jogasse no seu próprio campo. Ele transportou o exército romano para a África, ameaçando diretamente Cartago. E isso funcionou. Aníbal foi urgentemente chamado de volta da Itália para defender sua cidade natal. Depois de 16 anos de terror em terras estrangeiras, ele voltava para casa pela primeira vez. Não como um triunfador, mas como a última esperança. A batalha decisiva aconteceu no ano 202 a.C., na planície de Zama. Aníbal, como sempre, apostou na sua principal vantagem, os elefantes de guerra. Mas Cipião estava preparado. Ele estudou cada detalhe da tática do inimigo. Em vez de formar legiões como um bloco compacto, deixou amplos corredores entre as fileiras. Quando os elefantes avançaram, os cornetistas romanos tocaram em uníssono. O estrondo metálico assustou os animais. Eles avançaram, mas em vez de encontrar uma parede de escudos, depararam-se com corredores vazios. Simplesmente atravessaram, indo para a retaguarda do exército romano, onde foram mortos pelos lanceiros. A principal arma de Aníbal foi neutralizada. Pela primeira vez em toda a sua carreira, o grande comandante sofreu uma derrota esmagadora em batalha aberta. O mundo que surgiu depois disso foi catastrófico. Cartago perdeu todas as suas colônias ultramarinas, na Península Ibérica, Sicília e Sardenha. Sua frota militar foi incendiada. A cidade foi obrigada a pagar uma indenização colossal. Mas o ponto mais humilhante do acordo foi a proibição total de declarar guerra sem a autorização de Roma. Cartago deixou de ser um império, transformou-se em um vassalo indefeso, cuja sorte passou a depender inteiramente da vontade do seu maior inimigo. O próprio Aníbal, o maior defensor da cidade, foi forçado a fugir e passou muitos anos vagando em cortes estrangeiras. Por fim, para não cair nas mãos dos romanos, ele tomou veneno. Parecia que a história de hostilidade havia chegado ao fim. Cartago estava derrotada, desarmada e submissa. Pagava tributos rigorosamente e respeitava os acordos. Mas em Roma crescia uma geração que se formou ouvindo as histórias de Aníbal às portas da cidade. Esse medo, entranhado na alma da República, transformou-se em um ódio frio e irracional. E esse ódio tinha um nome: Catão o Velho. Ele era um senador influente, rígido e inflexível. Estava obcecado pela ideia da destruição total de Cartago. Cada discurso seu no Senado, não importava o tema, fosse tributos, construção de estradas ou a colheita de azeitonas, terminava com a mesma frase: além disso, considero que Cartago deve ser destruída. Isso não era um slogan político, era um programa ideológico. Roma não poderia se sentir segura enquanto essa cidade, mesmo desarmada, simplesmente existisse no mapa. Era um fantasma que precisava ser expulso para sempre. E Roma encontrou um pretexto. Aproveitando-se do tratado, os romanos provocaram os vizinhos de Cartago, os númidas, a atacarem suas terras. Os cartagineses suportavam, enviando a Roma uma reclamação atrás da outra. Roma sempre respondia com uma recusa. Finalmente, levado ao desespero, Cartago reuniu um exército e resistiu aos saqueadores. Formalmente, quebrou o tratado. Era exatamente isso que Roma esperava. As legiões desembarcaram novamente na África. Os emissários de Cartago se jogaram aos pés do cônsul romano, implorando por clemência. Estavam dispostos a tudo. Os romanos exigiram a entrega de 300 crianças das famílias mais nobres como reféns. Cartago aceitou. Depois, exigiram a entrega de todas as armas e máquinas de guerra. Após longas e dolorosas negociações, concordaram até com isso. Caravanas enormes com espadas, armaduras e catapultas partiram da cidade em direção ao acampamento romano. A cidade ficou indefesa.
E só quando a última lança foi entregue, os romanos proclamaram a condição final. Os habitantes deveriam deixar Cartago, destruir completamente a cidade e se mudar para o interior do continente, longe do mar. Naquele momento, os cartagineses entenderam tudo. A submissão deles não significava nada. Entregar as armas não era um caminho para a paz. Era apenas uma maneira de facilitar o assassinato. Eles foram condenados à morte muito antes do início daquela guerra. A fúria do desespero tomou conta da cidade. Os mensageiros que trouxeram a notícia foram dilacerados pela multidão. Os portões foram fechados. Começou um cerco impossível de vencer. A cidade inteira se transformou em uma enorme oficina de armas. Os templos foram desmontados para fornecer madeira às máquinas de cerco. Vasos de ouro e prata foram derretidos para fabricar pontas de flechas. Todo homem capaz de empunhar uma arma virou soldado. Mas faltava o mais importante para as novas catapultas: cordas resistentes para os estais. Foi então que as mulheres de Cartago fizeram algo que entrou para a história para sempre. Elas cortaram seus longos cabelos para trançar as cordas das máquinas que defenderiam sua cidade condenada. Mobilização total. Tudo estava em jogo. O cerco durou 3 anos. Os romanos não esperavam uma resistência tão feroz de uma cidade que parecia já estar desarmada. Finalmente, na primavera do ano 146 a.C., conseguiram abrir uma brecha na muralha. A batalha por Cartago se estendeu por 6 dias e 6 noites. Não foi uma luta, foi um massacre. As batalhas aconteciam casa por casa, rua por rua. O comandante romano, Cipião Emiliano, ordenou incendiar os bairros conquistados para abrir caminho aos legionários. Prédios de 6 andares desabavam com estrondo nas ruas estreitas, soterrando tanto defensores quanto invasores. Os últimos sobreviventes, cerca de 1.000 pessoas, se refugiaram no topo da colina de Bissa, no templo do deus Eshmun. O líder deles, Gásdrubal, vendo que tudo estava perdido, fugiu secretamente do templo e se entregou aos romanos, implorando pela própria vida. Sua esposa, ao ver o marido aos pés de Cipião, subiu ao telhado do templo em chamas. Ela estava vestida com suas melhores roupas. Ao seu lado estavam os filhos. Com toda a voz, ela amaldiçoou o marido por sua covardia e, em seguida, jogou as crianças no fogo e pulou atrás delas. Esse foi o último ato de orgulho de uma civilização moribunda. Um final aterrador que uniu a morte da rainha fundadora Elisa e a sombria disposição de sacrificar o que havia de mais precioso pela cidade. A cidade queimou por 17 dias. Da população, que segundo algumas estimativas chegava a 800.000 habitantes, restaram vivos apenas 50.000. Todos foram vendidos como escravos. Fisicamente, Cartago deixou de existir. Mas será que se pode matar uma ideia? As cinzas esfriaram, a fumaça se dissipou, e os vencedores pegaram as pás. Para garantir que o fantasma não retornasse, os engenheiros romanos arrancaram o topo da colina Birsa, nivelando o terreno para novos templos e fóruns. Pedra sobre pedra, terraço após terraço. Eles literalmente remodelaram a paisagem, apagando os contornos da capital inimiga do mapa. Parecia que era o fim. Se você derruba a fundação, muda o relevo e constrói sua própria cidade por cima. Nada deveria restar do passado. Mas é aí que a lógica tropeça. Porque se as muralhas viraram pó e as ruas foram cobertas pelo novo asfalto da antiguidade, por que a língua não desapareceu junto com a arquitetura? Passei muito tempo quebrando a cabeça para entender como a cultura sobrevive quando cortam sua cabeça. Os cientistas não sabem exatamente onde está o limite entre apagar e assimilar, mas há algo que eles sabem com certeza. 300 anos depois da destruição, Santo Agostinho observava que os camponeses comuns ainda se chamavam cananeus. Pense nisso. 3 séculos, 10 gerações. Os documentos oficiais eram escritos em latim. As legiões marchavam sob as bandeiras romanas, mas as pessoas que trabalhavam aquela mesma terra continuavam falando o dialeto dos ancestrais e lembrando seu nome antigo.
De onde vinha essa persistência? A resposta está na geografia e no modo de vida. Roma controlava as estradas e os portos, os impostos e os tribunais, mas não podia controlar cada poço na zona rural, cada refeição em família, cada canção de ninar. O legado púnico não foi para as bibliotecas, ele ficou nos campos. Se dissolveu nas conversas do dia a dia, onde o funcionário imperial simplesmente não chegava. E enquanto a capital se reconstruía, o interior preservava a memória. E isso já não é apenas teimosia cultural, é um paradoxo demográfico que muda toda a perspectiva. Roma achava que tinha vencido aquele povo ao substituir seus governantes. Mas o povo continuou na terra, apenas mudou a placa. E foi justamente essa sobrevivência silenciosa e invisível que acabou explodindo no momento mais inesperado. A história adora finais irônicos, e esse é talvez o melhor de todos. Um dos imperadores romanos mais poderosos, Septímio Severo, veio de uma família púnica, um homem cujos antepassados lutaram contra Roma por séculos, cuja cidade natal foi destruída e teve sua terra salinizada, e no fim vestiu a toga imperial. Ele governou desde a Bretanha até o Egito, comandou exatamente aquelas legiões, falava latim, mas sua primeira língua, quando criança, foi o púnico. Como isso é possível? O mecanismo era, na verdade, surpreendentemente simples. A elite púnica não resistiu até o fim. Ela se adaptou. Aprendeu as leis romanas, entrou nos conselhos locais, enviou os filhos para servir nas legiões. Tornaram-se cidadãos exemplares do império, mas mantiveram seus sobrenomes, suas propriedades e sua rede de parentesco. Geração após geração, subiram na hierarquia, até atingir o topo. Às vezes penso nisso quando leio as crônicas secas. Estamos acostumados a ver o império como um monólito, mas na realidade ele era como uma esponja, absorvia aqueles que tentava esmagar. Septímio Severo não conquistou Roma de fora. Ele cresceu dentro dela, como a grama que brota através do asfalto. O sangue dos derrotados provou ser mais forte que a espada dos vencedores. Ele simplesmente fluiu para um novo recipiente. E se você sobrevoar hoje a costa da Tunísia, esse desfecho se torna quase palpável. Onde antes vibravam os estaleiros, onde se construíam quinquerremes, onde a frota zarpava para amedrontar metade do mundo conhecido, agora reina o silêncio. Da Grande Baía, restam 2 pequenos lagos, que mal lembram o antigo poder naval. A água está imóvel, as pedras cobertas de grama. Turistas fotografam patos contra o cenário dos cais de concreto. Não há chaminés, nem gritos dos remadores, nem o clangor do metal. Apenas o sol, o vento e a superfície tranquila. Buscamos a resposta para a pergunta: é possível apagar uma civilização? Descobrimos que não. Ela não pode ser queimada, arrasada ou enterrada. Ela não morre, se dissolve naqueles que a venceram. Muda o foco, se instala em outra cidade. E um dia seu descendente sobe ao trono para governar o mundo inteiro, sem sequer perceber que está cumprindo a antiga vontade de seus antepassados. Cartago não perdeu. Ela apenas mudou de lugar.